Paralela a essa cadeia de recordações, perpassa em seu espírito uma outra, relacionada com a evolução e o agravamento da doença. Também aí, à medida que remontava no tempo, se via mais vivo. Havia mais bondade na sua existência e a vida, propriamente dita, era mais vida. O bem e a vida se fundiam. Assim como a dor tem sido cada vez pior, também a minha vida fica cada vez pior, pensava. Só um ponto luminoso lá longe no começo da vida. Depois tudo se torna negro, cada vez mais negro e mais rápido, na razão inversa do quadrado da distância da morte. E a imagem da pedra que rola com crescente velocidade calou-lhe na mente. A vida, uma série de sofrimentos crescentes, rolava cada vez mais veloz para o seu termo, para o último e mais terrível sofrimento. Eu estou rolando. Sobressaltava-se, agitava-se, tentava lutar, mas já sabia que qualquer resistência era impossível e, de novo, com os olhos fatigados, mas incapaz de deixar de ver aquilo que estava diante deles, fixava o encosto do divã e aguardava a medonha queda, o choque, o aniquilamento. Não se pode resistir, pensou. Se ao menos pudesse entender porquê, mas também não posso. Talvez houvesse uma explicação se pudesse admitir que eu não vivi como deveria, mas é absolutamente inadmissível. Se lembrava da honestidade, da correção, da decência de sua vida. Absolutamente inadmissível, repisava, sorrindo levemente, como se alguém pudesse ver o seu sorriso e se iludir com ele. Não há explicação. Os sofrimentos, a morte, para quê? Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura. Hoje, novamente, atendendo a pedidos. Dessa vez, vou atender ao pedido da Anne Kelly, que comentou também no vídeo de sorteio de aniversário de um ano do Quixotada. Ela comentou o seguinte: adoraria ver a morte de Ivan Illich. Li esse ano e estou fascinada pela obra ainda. Ela que é de Maceió, aqui pertinho. E atendendo também o Wagner Marques, o ganhador do sorteio, que comentou dizendo o seguinte: gostaria de ver você resenhar livros da literatura russa do século XIX. Então, atendendo mais dois pedidos, trago para vocês duas obras curtas do Lev Tolstói, nessa bela edição aqui da Nova Fronteira, que está no box Grandes Obras do Tolstói, que também vem com Ressurreição e Ana Karenina. Esse volumezinho aqui de 118 páginas reúne Senhores e Servos e A Morte de Ivan Illich. A Morte de Ivan Illich vai até a página 66 e Senhores e Servos pega as 52 páginas restantes. Então são dois contos ou novelas, como algumas pessoas preferem classificar. O sufixo "ev" no russo pode ser pronunciado como Iev ou Iov, e Tolstói preferia ser chamado de Liov. Inclusive o seu personagem de Ana Karenina se chama Liovin. Tolstói nasceu em Yasnaya Poliana em 9 de setembro de 1828 e faleceu numa estação de trem depois de fugir de casa no dia 20 de novembro de 1910. Eu não vou me aprofundar na biografia dele porque eu pretendo fazer um vídeo apenas falando sobre a sua biografia, muito rica. Ele que inspirou, por exemplo, Mahatma Gandhi na sua resistência não violenta, né? Ele trocou correspondências com Mahatma Gandhi. Ele é uma grande influência para várias personalidades do século XX e também foi influenciado por muitas personalidades do século XIX, como Victor Hugo, Proudhon. Ele, inclusive, criou escolas baseadas no modelo de socialismo de Proudhon, que ajudou a revisar o Guerra e Paz. Então, era um sujeito extremamente inteligente, extremamente engajado no seu tempo, embora tivesse umas ideias muito diferentes, né? Mas essas ideias influenciaram muitas pessoas também. Ele conseguiu também a façanha de ser excomungado da Igreja Ortodoxa Russa, né? Isso é uma grande façanha. E sua família foi perseguida pelo regime soviético, né? Eles estão espalhados aí pelo mundo, principalmente na Suécia e Alemanha. E o Tolstói, nesses livros aqui, ele queria passar uma parte da sua filosofia em relação à vida. Então, essas duas novelas, Os Senhores e Servos e A Morte de Ivan Illich, têm como temas centrais a morte, mas não apenas a morte como fim, e sim principalmente a questão da redenção. A Morte de Ivan Illich foi publicada em 1886,
Portanto, já depois do grande sucesso literário que foram as novelas sobre a infância, a adolescência e a juventude dele, que foram as primeiras obras literárias, e principalmente do retumbante sucesso de Ana Karenina, de 1877, e do Guerra e Paz. E nesse livro aqui, ele já tenta abordar a sua filosofia religiosa cristã. A partir do século XIX, a filosofia passa a se distanciar das demais ciências, cada vez mais vão se especializando nas ciências, então a filosofia vai ficando mais generalista e meio que perdendo um pouco da sua importância enquanto estudo racional, enquanto estudo científico, e ela vai migrando aos poucos para outras áreas. E os russos são os grandes responsáveis, me perdoem os alemães, pela migração definitiva da filosofia para a literatura. A partir de Dostoiévski e de Tolstói, principalmente, você vai ver que a filosofia passa a ser principalmente um campo literário, porque só a literatura permite que você consiga abordar as mais diversas questões filosóficas e trazer as mais diversas respostas possíveis, sem, contudo, tentar dar uma resposta definitiva. Por mais que Tolstói e Dostoiévski tentem passar para o leitor a sua visão de mundo e mostrar a sua moralidade, eles não conseguem fazer isso porque a grande literatura não permite. A grande literatura apenas traz mais dúvidas e nunca respostas definitivas. E o Tolstói, tanto na Morte de Ivan Ilitch como em Senhores e Servos, tenta trazer para o leitor a sua filosofia em relação à morte, não apenas como o fim, mas a morte como aquilo que dá sentido geral à vida, a questão da redenção, da vida que vale a pena ser vivida, das ações que deixam um legado. E se ele aborda a morte como grande tema desses textos, então ele está abordando o grande tema da filosofia de acordo com Montaigne. Montaigne dizia que filosofar é aprender a morrer. E aqui o Tolstói está tentando mostrar para nós como seria digna a morte. E, obviamente, para que a morte seja digna, tem que ser digna a vida. E é muito bom poder falar sobre um texto sem ter medo de dar spoiler, né? Já que a morte de Ivan Ilitch já no título diz que Ivan Ilitch morreu. E o primeiro capítulo fala sobre o velório dele, né? Ele teria morrido no dia 4 de abril de 1882. Quem convida para o velório é Praskovia, a sua esposa. Ivan Ilitch era um juiz de 45 anos de idade. Então Ivan Ilitch morreu ainda jovem e no auge do poder. A partir do segundo capítulo nós vamos acompanhar como foi a sua vida e a sua morte, principalmente a sua morte, que é bem lenta e dolorosa. E o fato do primeiro capítulo tratar já do velório do Ivan Ilitch mostra que o Tolstói quer apresentar para a gente algo que nós tentamos ignorar o tempo todo, que é o fato de que todos nós já estamos mortos. A partir do segundo capítulo, quando você vai acompanhar a vida, a trajetória do Ivan Ilitch, você já sabe que ele morreu. Todos nós já nascemos com a sentença de morte nas nossas costas. E para quem gosta de exclusividade, não há nada mais exclusivo do que a morte. Cada pessoa vai ter unicamente a sua. E só você pode ver a sua morte. Enquanto que a vida parece ser uma cadeia ininterrupta, mais um ciclo, que você é apenas uma parte, a morte é particularmente sua. Apenas você pode vivê-la. E aqui nós vamos presenciar os pensamentos do Ivan Ilitch encarando a sua própria morte. Já perceberam na leitura que eu fiz inicialmente que ele começa com aquela fase de negação, Então nós vamos acompanhar a trajetória a partir do segundo capítulo da vida do Ivan Ilitch, que era um jovem muito ambicioso que estudou direito, entrou no serviço público, em cargos de magistratura ou de promotoria, e ele conhece a Praskovia e decide casar com ela, embora não haja amor, mas seria uma forma de se colocar socialmente, de aquietar o facho, digamos assim. E o Tolstói descreve esse casamento deles, no início do casamento, mais ou menos como ele descreve o seu próprio, com muito sensualismo e pouca emoção. E eles vão ter 2 filhos, uma filha mais velha que está no fim da adolescência e que vai ficar noiva de um jovem juiz, e o filho ainda adolescente, estudando no colégio, e que é um dos poucos que mostram uma tristeza sincera pela morte iminente do seu pai. Um personagem também importante na narrativa é o Gerasim, que é um servo da propriedade e que acaba se tornando o principal companheiro de Ivan Ilitch em seus últimos dias.
Gosta de pedir que esse Gerasim venha até o quarto dele e que segure suas pernas em seus ombros, porque ele acha que fica aliviado quando fica com as pernas para cima. Tem uma cena também muito comovente, que é um momento em que ele não consegue se limpar, né, e sair do vaso, e então pede para que o Gerasim faça isso por ele. E embora o Gerasim faça isso com um vigor, como sempre faz qualquer atividade, ele também nota que Gerasim tem um certo sentimento de piedade por ele, e ele fica muito agradecido por isso. Ele prefere que as pessoas tenham piedade por ele, que sintam tristeza pela sua morte tão próxima, do que ficar fingindo que ele vai se recuperar, que vai ficar bem. De onde veio a doença que acomete o Ivan Ilitch? Ela veio justamente da promoção que ele recebeu, porque tentando decorar a casa para receber a família na nova cidade, ele se atrepa no móvel para mostrar ao funcionário como ele quer a cortina. E então ele cai, ele consegue se equilibrar, mas bate de lado no parapeito de uma janela. E essa batida, que a princípio ele sente apenas como um pequeno hematoma, né? Ele se diz até um meio atleta, vai cobrar o seu preço ao longo do tempo, porque ele atingiu um rim. E ele passa a visitar vários médicos e tentar vários tratamentos, mas sem sucesso, e a sua situação de saúde vai piorando, até que ele não consegue mais sequer levantar da cama. Então ele vai encarar o seu fim. E então os últimos capítulos vão mostrar justamente o seu padecimento, a sua batalha final contra a morte, né, que não tem esperança de vencer. A princípio, o Ivan Ilitch vai ter raiva das pessoas que seguem suas vidas, a sua esposa, a sua filha que vão ao teatro, a filha que está noivando, né, com esse jovem juiz, né, todas as pessoas que seguem suas vidas como se também não fossem sofrer do mesmo fim que ele, né, da morte definitiva, que ele compara inclusive em determinado momento com uma morte em batalha, como se houvesse mortes mais dignas do que as outras. Até que no final ele vai se reconciliar consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, né, com o universo, digamos assim, e tem um trecho bem interessante no finalzinho que diz o seguinte: e de repente percebeu com nitidez que aquilo que o atormentara e o oprimia se ia dissipando, escoando para fora do seu corpo por todos os lados, ao mesmo tempo. Ivan Ilitch tem piedade deles, não deve mais fazê-los sofrer. É preciso libertá-los e libertar ele próprio de tais tormentos. Como é bom, como é simples, pensou. E a dor? Perguntou em seu íntimo. Que fim levou? Onde estás, minha dor? E prestou atenção. Ah, ei-la. E daí? É deixá-la doer. E a morte? Onde está? Procurou o seu habitual medo da morte e não encontrou. Onde ela está? Que morte? Não tinha mais medo, porque também a morte desaparecera de sua frente. Em lugar dela, via luz. Então é isto, exclamou de repente em voz alta. Que alegria! É uma obra de uma sensibilidade incrível, né, que vai tratando do psicológico desse moribundo de uma forma tão completa, né, e tão delicada, né, tão premente. É muito, muito interessante. Não é à toa que é considerado uma das grandes obras da literatura universal, né, ombreada inclusive com as grandes obras do próprio Tolstói, né, como Guerra e Paz e o Ana Karenina. Já em Senhores e Servos acompanhamos dois personagens centrais, que são o Vassili Andreich, o senhor, e Nikita, o servo. Vassili Andreich é um homem avarento que quer viajar para comprar uma floresta, porque ele acredita que se ele não comprá-la logo, vão vendê-la para outros comerciantes que vão poder explorá-la ao invés dele. Então, esse temor de que a floresta é vendida para outros faz com que ele decida viajar no meio do inverno russo. Vocês sabem que o inverno russo é bem rigoroso. E ele acaba sendo convencido a levar o seu servo Nikita pela sua esposa, né? A esposa do Andrei insiste muito para que ele não viaje sozinho. Então ele viaja com o Nikita, que é um servo bonachão, gente fina, que se permite ser explorado pelo Vassili, porque ele era um alcoólatra inveterado. Mas como o Nikita acaba sempre sendo despedido por causa do alcoolismo, né, que sempre o faz fazer grandes loucuras em noite de bebedeira, o único senhor que o aceita é o próprio Andrei. E o aceita não porque ele seja um bom servo, mas principalmente porque ele aceita ser explorado. Ao invés de pagar 80 rublos de salário, como é o comum para os servos, ele paga apenas 40 e mesmo assim rouba na sua bodega, né, vendendo alimentos para a família do Nikita.
Então, Vassili e Nikita viajam, atrelam um cavalo baio a um trenó pequeno e partem em busca da floresta, né, para fazer a compra. Só que eles decidem ir pelo caminho mais curto, embora mais tortuoso, até esse local e acabam se perdendo. Eles se perdem uma vez e vão parar em uma aldeia. Nessa aldeia eles recebem a recomendação para voltar ao caminho correto, mas a tempestade de neve é muito severa, eles voltam a se perder e o cavalo volta para a mesma aldeia. Lá eles tomam chá junto com uma família, no caso do Vassili ele toma vodka e se aquecem um pouco, o cavalo descansa um pouco no estábulo, mas Vassili, com a sua ambição desmedida, decide viajar de qualquer forma nesse mesmo tempo para chegar a essa outra aldeia, porque ele não pode perder esse negócio de forma alguma. Então eles voltam para o mesmo caminho e dessa vez eles se perdem e a tempestade de neve é tão grande que eles não conseguem sair do local, o cavalo não consegue mais caminhar. É impressionante como ele descreve o frio aqui. Me lembrou o mesmo frio que eu senti lendo o passeio de esqui do Hans Casp em A Montanha Mágica, do Thomas Mann. É um frio muito intenso, então eles param. Nikita amarra o cavalo, o cobre com uma manta, mas essa manta não pode impedir a nevasca tão poderosa, né? O pobre do cavalo vai ficar lá no frio, muito intenso, enquanto que o Nikita vai ficar no fundo do trenó, coberto de palha e dentro de um buraco na neve, enquanto que o patrão, o Vassili, fica no trenó, coberto. Só que o Vassili fica pensando o tempo todo, não consegue dormir e decide desatrelar o cavalo e tentar chegar até a aldeia sozinho. Ele desatrela o cavalo, parte, só que o cavalo não consegue chegar a lugar nenhum, então o próprio cavalo volta para o lugar do trenó e quando o Vassili chega ao trenó ele percebe que o Nikita está morrendo de frio. O Nikita tinha, durante a sua saída, ido até o trenó, se deitado lá, mas ele sente que está morrendo ou então que vai entrar num sono profundo. Ele não se incomoda com isso, mas o Vassili decide fazer uma coisa útil e decide aquecer o Nikita. E é muito interessante como o Tolstói trata, tanto nesse conto, né, no Senhor dos Séculos, como na Morte de Ivan Ilitch, dessa questão da servidão, né, dos criados e dos senhores. Ele que também tinha suas teorias para melhorar a vida dos camponeses, né, para libertar os servos. Ele também foi muito influente nos direitos dos servos, inclusive criou escolas para camponesas recém-libertas, quando voltou de uma viagem para a Europa, né, sob a influência do Proudhon. E os dois contos tratam dessa questão da humanidade e da solidariedade que deveria haver entre os senhores e os servos. Tolstói se filia ao realismo e sua prosa é muito direta, muito enxuta, despida de grandes floreios, de grandes figuras de linguagem, e ele se aproxima muito daquilo que eu considero como o ideal estético, que é fazer com que o leitor esqueça que existe um escritor. O leitor entre na história de uma forma que ele nem se lembra que aquilo foi escrito, é como se ele estivesse vivendo aquele texto. A questão da estética, né, ela vem de estesis, a palavra grega para emoção, né, para sensação, e anestesia é quando você não tem essas sensações. Então a estética seria justamente despertar no leitor o prazer, a sensação, a emoção do texto. Então, quando o escritor usa de muitos artifícios e fica lembrando o tempo todo ao leitor que aquele texto foi escrito por um cara muito foda, eu acho que ele acaba justamente tirando essa estesis, essa sensação que deveria tentar conseguir em relação ao leitor. Então, o escritor que trabalha tanto a linguagem, que faz com que o leitor não consiga entrar no texto, entrar na psicologia dos personagens, né, abraçar os personagens e sua história, ele está fazendo como um carpinteiro que deixa marcas de serrote ou pregos aparentes na sua arte para tentar mostrar que tem uma assinatura, que é um grande carpinteiro. Ele está apenas fazendo um serviço bem feio. Eu posso garantir para vocês que o Tolstói não vai fazer isso. Vocês não vão encontrar aqui nenhuma marca de serrote, não vão enfiar nenhuma farpa no dedo. Vocês vão entrar de cabeça nessa leitura e vão sair renovados, porque isso aqui é uma pura obra de arte.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.